Obrigado, Pedro. Bom dia, povo lindo, você que está agora nos ouvindo e quer ouvir uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero citar com você o livro de Êxodo, capítulo 4 e versículo 34, que diz assim: Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e lhe disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Ele também te sai ao encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Esse capítulo 4 do livro de Êxodo é um capítulo assim estranho, podemos dizer, porque ele começa com Moisés recusando o seu chamado. E por 3 vezes Moisés tenta recusar o seu chamado. Por 3 vezes Moisés tenta dizer para Deus que não vai fazer aquilo que Deus vai fazer. E é sobre isso que nós vamos conversar nesta manhã. Você tem recusado o chamado de Deus? Imagina só a cena, uma sarça ardente, né? Uma árvore pequena pegando fogo que não se consumia. Moisés se aproxima, Deus fala para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Uau! Uma coisa assim espantosa, Deus falando com Moisés. Mas vamos voltar um pouquinho a fita. Moisés estava onde? Midian, 80 anos de idade, pastor de ovelhas, 2 filhos, uma vida tranquila, calma, como diz aquela música, né? Calmo, sereno e tranquilo. Moisés estava assim. Moisés estava de boa, né? Ali já com sua mulher, com seus 2 filhos, com seu trabalho, não lhe faltava nada. Quando de repente vem Deus e mexe com tudo. Quero te dizer uma coisa: o chamado de Deus nos tira da zona de conforto. O chamado de Deus tira a gente daquele mundinho de tranquilidade e paz. Se Deus te chamou, prepare-se. Coisas extraordinárias irão acontecer, mas também acontecerá que você será movido do lugar de conforto. Então, Moisés primeiro tenta dizer para Deus que ele não é ninguém. Ah, Senhor, não vão acreditar em mim, está lá no início do capítulo 4. Não vão acreditar em mim. Quando eu falar, ninguém vai me dar ouvidos. Talvez você pense que as suas palavras não têm valor. Talvez você pense que aquilo que você fala, ninguém está escutando. Quantas vezes, amados, você fala: poxa, eu falo, ninguém me ouve. Sabe o que acontece? Deus ali, no capítulo 4 em diante, começa a fazer milagres na vida de Moisés. É a vara que se transforma em cobra, e depois Deus fala: pega essa cobra pelo rabo. E Moisés pega. É a mão dele que Moisés coloca no peito, e Deus fala: agora coloca a mão no peito de novo. E ela fica boa, porque ela tinha ficado leprosa. Quero te dizer o seguinte: as tuas palavras são valiosas, porque Deus faz milagre em sua vida. As suas palavras são valiosas, porque Deus faz coisas extraordinárias em você. Comece a valorizar os milagres que Deus já fez, os milagres que Deus fará na sua vida. Aquele que tem chamado de Deus tem vida de milagre para viver, tem vida de extraordinário para viver. Alguns milagres serão externos, alguns milagres serão como a vara de Moisés que foi jogada ao chão e virou cobra, trazendo ali uma menção à cultura egípcia de que a cobra era um elemento de uma divindade superior, tremenda, era o elemento da maior divindade de todas, um elemento de poder. E Deus fala: ó, eu controlo o poder que há no mundo. Eu controlo a doença, a enfermidade. Moisés coloca a mão no peito e ela sai leprosa. Quantas vezes, queridos, nós somos chamados por Deus, mas o nosso corpo, ele está com dificuldades, está com doenças. E Deus fala: olha, Moisés, agora coloca a mão no peito de novo, então ele é curado. Mas eu quero te dizer nesta manhã que Deus está no controle de todas as enfermidades.
Compete a cada um de nós se cuidar dentro daquilo que a gente tem que se cuidar, né? Não adianta a gente tá na mão de Deus e vou enfiar o pé na jaca. Não é isso. Faz a sua parte, né? Ó, Moisés teve que colocar a mão lá no peito de novo. Uma dica aí. Mas você que é chamado por Deus, valorize os milagres de Deus na sua vida. Traz à memória o que lhe dá esperança. Deus não te abandonou. E até o tempo de deserto tem um propósito. Porque com a consolação que você é consolado hoje, você consolará muitos amanhã. Tudo tem um propósito diante do Senhor. Depois, Moisés, ele vai para a segunda esquiva, né? A primeira esquiva foi, ninguém me dará valor, eu não tenho, né? Tipo assim, sentindo pena de si mesmo. Isso não funciona com Deus. Depois ele diz, Senhor, mas eu tenho dificuldade de falar, eu não sou eloquente. E olha só o que Moisés fala, porque ele é Moisés, foi abusado ali, hein? Moisés fala assim, ó, eu não sou eloquente, nem antes e nem depois do Senhor falar comigo. Olha só que abuso. Deus fala para Moisés assim, Moisés, quem foi que criou a boca? Quem foi que criou o surdo e o mudo e o falante? Quem foi que criou, Moisés? Moisés, teu irmão Arão está vindo ao seu encontro, ele fala bem. Então você fala com ele e deixa ele falar no seu lugar. Irmãos, não coloque as tuas dificuldades diante do teu chamado, à frente do teu chamado. Deus sabe as tuas dificuldades e Ele te chamou, não, talvez, eu quero usar uma frase aqui que possa ilustrar bem. Deus não te chamou em meio às dificuldades. Talvez Deus tenha te chamado por causa das dificuldades. Por causa das tuas limitações. É que Deus te chamou. Porque Deus sabe que você, com todas as suas limitações, tem condições de fazer a vontade de Deus e de cumprir o seu chamado e dar glória a Deus pelo seu chamado. Moisés não foi chamado porque era pesado de voz. A Bíblia diz que ele foi chamado porque ele era manso, o homem mais tranquilo de toda a terra. Esse foi o destaque de Moisés. Mas Deus está aqui dizendo, Moisés, eu não sou obrigado, Moisés, a fazer as coisas que você acha que eu tenho que fazer. Você é que tem que fazer as coisas que eu quero. Às vezes a gente coloca parâmetros para Deus fazer alguma coisa em nós, tipo, se o Senhor fizer tal coisa, então eu farei tal coisa. Se o Senhor fizer tal coisa, então eu vou me dedicar mais. Olha o que Moisés tentou fazer. Não, Senhor, o Senhor já está falando comigo e eu continuo sendo pesado de voz. O Senhor não fez nenhuma mudança real, concreta na minha vida. E aí Deus, por causa dessa palavra, coloca Arão como porta-voz de Moisés. Às vezes, você está perdendo uma grande oportunidade por se achar pequenininho, por querer colocar as dificuldades acima do Senhor teu Deus. Se Deus te direcionou, vai, avança, segue, porque o Senhor é contigo e Ele desembaraçará o seu caminho. E então Moisés, ainda com mais coragem ainda, fala, Deus, manda quem o Senhor quiser enviar, eu não quero não. Nessa hora Deus fica aborrecido. Aí nós lemos o texto, a Bíblia fala que Deus ficou irado com Moisés. E falou, Moisés, agora você vai. Agora você vai. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, levita teu irmão, eu sei que ele fala muito bem, ele também te
sai ao encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras em sua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que hão de fazer. Ele falará por ti e o povo te será por boca do... Ele falará por ti ao povo e te será por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na qual com ela farás os sinais. Moisés, e acabou a conversa. Vai embora. Vai fazer o seu trabalho. Quando você aceitou Jesus, você disse assim para Jesus: Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Faz de mim o que quiseres. Sabe o que aconteceu? Jesus acreditou. E aí, quando ele te chama, você quer colocar empecilhos para Deus. Quando ele te chama, você quer dizer: não, Deus, primeiro isso, primeiro aquilo. Não, Senhor, eu sou pequenininho, eu não sei ler direito, eu não sei falar direito, eu não sei isso, eu não tenho seminário. Eu não sei qual é o teu chamado. Talvez o teu chamado seja para pastor, talvez o seu chamado seja para pregar o evangelho dentro da sua profissão, para ser uma bênção dentro do profissional de excelência que você é. Talvez o teu chamado seja para falar de Cristo para a sua família, para viver o evangelho dentro de casa, na sua família, no meio de uma família corrompida pelo pecado. Mas você pode ser como Noé, ser justo dentro de uma geração corrupta. Amar aqueles que nem sempre te amam, que nem sempre te valorizam, mas através do teu amor, você pode conquistar toda a sua família e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Tem que aguentar alguns sapos, engolir alguns sapos, como se diz, né? Eu quero te dizer isso nessa manhã. Qual é o teu chamado? Talvez o teu chamado não tenha nada a ver com o cargo eclesiástico, com um cargo dentro da igreja. Talvez o seu chamado seja para pregar o evangelho para aquele vizinho chato que te incomoda. Pregar o evangelho para as crianças da tua rua. Talvez o seu chamado seja para você falar do amor de Cristo para pessoas necessitadas em hospitais. Não confunda chamado de Deus com cargo na igreja. Infelizmente, tem algumas pessoas que têm cargo na igreja e não são chamadas. E outras que são chamadas por Deus e não querem os cargos. Agora, não despreze os cargos que Deus gostaria que quer te dar, porque foi Ele que inventou a igreja. Foi Jesus que falou da igreja. A palavra igreja aparece na Bíblia pela primeira vez saindo da boca do próprio Cristo. E quando Jesus fala ali de igreja, ele está falando das duas igrejas, da igreja celestial e da igreja institucional, que também é muito importante. Deus tem uma promessa, Deus tem um chamado, Deus tem uma missão para você. Eu vou te dizer, do fundo do seu coração, talvez você saiba, mas esteja lutando contra ela. Talvez o seu chamado seja transformar os seus filhos em homens e mulheres de Deus, ensinar a palavra para os seus dentro da sua própria casa. Tem gente que quer cumprir o chamado de Deus na rua, mas não está cumprindo dentro de casa. Talvez o teu chamado, querido, seja um chamado de abençoar vidas financeiramente, porque você é um profissional de excelência, você ganha bem e você tem condições de abençoar vidas, de investir no reino. Talvez esse seja o seu chamado. Eu não sei qual é o seu chamado. Eu não sei para que Deus tem te dado uma missão, mas eu sei de uma coisa, que a missão que Deus nos dá, Ele nos capacita com as armas dele e não com as nossas. E as nossas limitações são essenciais para o mover de Deus, porque Deus vai mostrar nas nossas limitações que Ele é Deus, que Ele faz e não nós, que Ele é e não
o nosso poder, a nossa autoridade. Porque Deus é Deus e nos usa para revelar-se ao mundo. Deixa Deus te usar para se revelar ao mundo. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Não recuse o chamado de Deus como Moisés, mas o abrace e faça e cumpra o teu chamado. Porque Deus é contigo todos os dias, por onde quer que for. Amém.